Então vamos lá, começar então hoje vamos fazer uma leitura, né, do Pão Nosso. Hoje vai ser o item 128, que nos fala, o tema é porque ignoram. É uma passagem de João 16:3, que diz: "E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim", disse Jesus. Então a lição nos traz: dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Porque a desarmonia em torno do esforço fraterno, a jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicados pela força das circunstâncias para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das ocasiões, se arvoram em expositores de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedades que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu este grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio, e se esse ou aquele grupo de criaturas busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece, por enquanto, as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Então vamos agora fazer a nossa prece, agradecendo a Deus este momento de vida neste processo reencarnatório, onde podemos nós aqui ser amparados pela espiritualidade e, através dos ensinos da doutrina, buscar o nosso aprimoramento, seguindo, entendendo e acompanhando os passos do Cristo, que com amor nos recebe e nos acompanha. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou compartilhar com vocês uma tela, né, da palestra de hoje. Então é para aparecer para vocês. Opa. É para aparecer para vocês uma tela, tá? Com a apresentação do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Tá ok? Está aparecendo? Então tá bom, gente. O que que a gente vai falar hoje? Então, essa lição, este capítulo nos fala da caridade, né? Então, a gente, antes de chegar na caridade, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva e vamos lembrar das duas leis divinas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Duas lições muito simples, muito objetivas, mas de extrema profundidade, que acabam por nos fazer refletir, desculpem, mas eu estava observando a tela aqui, para ver se tem alguém com o microfone aberto. Então, o que nos faz nos refletir sobre como essas duas coisas são importantes e primárias, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, então a gente tem um amor por Deus, esse ser que nós não conseguimos definir, não conseguimos descrevê-lo, e criamos uma persona mental na nossa cabeça para identificá-lo, para que a gente possa ter mais proximidade. Mas o que nós aprendemos com a doutrina é que Deus é muito mais do que uma persona,
né? Ele está além da nossa compreensão momentânea, né? E na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Né? É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ali a gente tem a melhor explicação, né? E é um trabalho que nós desenvolvemos durante toda a vida, durante todo o estudo, entender essa pergunta, que é a base para a compreensão de tudo aquilo que virá nos ensinamentos seguintes. Mas aí a gente tem o segundo mandamento muito mais próximo de nós, que é amarás ao próximo como a ti mesmo, que é diretamente a base da caridade, né? Amar ao próximo como a nós mesmos vai além desse amor mundano, né? Vai extrapolar esse amor e vamos tentar identificar o próximo como a nós mesmos, né? Daí a gente vai pensar um pouco na empatia, em ser empático com o outro, que é se colocar no lugar do outro, né? Então, isso acaba sendo até pouco, né? Porque se colocar no lugar do outro é uma prática que nós podemos ter, mas ela é insuficiente para que a gente tenha amplitude daquilo que o outro vive, né? Então, quando a gente se coloca no lugar de alguém, ela é muito mais efetiva quando a gente tem a mesma vivência e as mesmas referências do outro, né? Então, nós somos empáticos, nós somos solidários, mas o se colocar no lugar do outro vai muito além, né? Porque como que a gente se coloca no lugar de alguém, se aquilo que esse alguém está vivendo é muito distante da nossa realidade? Com que base nós vamos aprofundar o entendimento das emoções que estão se passando com aquele ser, se aquilo não é tangível na nossa vida, né? Então, esse processo de empatia, que é o começo do ajudar a se colocar no lugar do outro, e daí amar ao próximo como a nós mesmos, ele é só o início, né? Então a gente precisa refletir sobre esse processo empático, né? Então eu me coloco no lugar do outro. Obviamente que a gente usa de simpatia. Normalmente nós somos calorosos, mas a real emoção que está dentro daquele ser que é o próximo é um trabalho que a gente ainda tem que desenvolver, né? Então a gente precisa praticar isso, né? Então, além de tentar se colocar no lugar do outro, né, com as nossas referências e não com as referências dele, vai exigir de nós uma certa tranquilidade, uma certa parcimônia e uma ausência de julgamento para que a gente possa realmente entender o que é estar no lugar do outro. E daí, né, a partir desse momento, a gente sentir no coração esse amar o próximo como a ti mesmo, né? Então ele tem toda essa necessidade de amplitude, né? E aí lá no Livro dos Espíritos, né, a gente faz esse embasamento desses dois mandamentos, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, né, a pergunta que é feita é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? Assim como entendia Jesus. Porque é de Jesus que veio a maior prática de caridade já registrada em nossa história, né? Jesus amou aos homens como nenhum outro homem hoje ainda conseguiu amar, né? E no entendimento dele, essa questão da caridade é que traz a explicação. E aí os espíritos nos respondem, né? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Então nós temos aí uma resposta combinada de três fatores que a gente precisa separar
e vê-los de maneira isolada, né. Então, benevolência para com todos, boa vontade para com todos. Aqui a gente já tem imediatamente uma lição que envolve o nosso estado emocional, né, porque boa vontade, ela é um reflexo de um comportamento que vem do nosso estado emocional. Somos humanos, temos emoções, as emoções afloram, e nem sempre, em todos os momentos emocionais, nós estamos com boa vontade, né. E aí, se a gente juntar a próxima, que é a indulgência com as imperfeições, então quando a gente, num momento de emoção muito forte, a gente se depara com a imperfeição alheia, que também reside dentro de nós, na maioria das vezes nós não conseguimos praticar a benevolência, né. Normalmente a gente não vou ajudar, não vou ter boa vontade, porque essa pessoa ela está se mostrando, ou ela está, reluzindo a sua imperfeição. E aí a gente se cansa e já perde a benevolência, né. A indulgência com a imperfeição, que é o entendimento, né, é o não reforço, o não tornar público, né, aquela imperfeição, ela está muito ligada também ao estado emocional, né. Normalmente, quando a gente tem que ser benevolente, naquele momento que a imperfeição alheia se mostra presente, o que que a gente faz? A gente acaba reforçando a imperfeição do outro. Até porque a emoção nos leva, né, a ser um pouco mais ímpetos e a só um instante. É, um pouco mais ímpetos, e aí a gente acaba falando, né. Vem à nossa boca, a falta da benevolência no reforço da imperfeição, né. E aí, por fim, o perdão das ofensas, né, que dos 3 é o que nós mais carregamos em nossos corações, né, são as ofensas. As ofensas que sofremos acabam por achar residência dentro de nós e elas vão se acumulando, né. Aqui um trabalho muito forte de a gente não receber a ofensa, né. A gente só recebe o presente se a gente aceitar, né. O que é ofensa, se nada mais do que um presente que alguém está nos dando, e a gente pode recusar esse presente, né. Ela está ali, a ofensa, e ela veio, e ela nos chegou, e cabe a nós. Nós vamos receber essa ofensa? Nós vamos abraçá-la? Na maioria das vezes, no nosso estágio de desenvolvimento, vamos sim, porque é uma tônica ainda, do momento que nós vivemos, uma tônica do planeta, né, então a gente acaba recebendo a ofensa. E aí a gente abraça a ofensa, e quando a gente faz isso, figurativamente a gente a absorve, ela entra dentro de nós. E lá ela vai encontrar residência, e ali, infelizmente, por muitas vezes, ela vai habitar por muitos e muitos tem por muito e muito tempo dentro de nós. E ela só vai dificultar esse ato do perdão, né. Por quê? Porque ela está lá dentro de nós, né. Então toda vez que a gente recebe a oportunidade de perdoar essa ofensa, é como se acendesse a luzinha da residência da ofensa, e o nosso cérebro reconhece e revive aquela ofensa, calando a oportunidade do perdão, né. Então esse conjunto, né, da caridade, é uma lição que o Cristo nos trouxe, que ele executava de maneira muito suave, muito amorosa, né, e para que a gente entendesse, né, que há possibilidade, existe dentro de nós esse germe divino que nos possibilita agir dessa maneira. O que nós precisamos é perceber ou achar o caminho para que a gente possa praticar essa caridade da forma como viu Cristo, né. E aí, o assunto de hoje
eu resolvi trazê-lo, porque na época, né, que eu fiz, eh, onde a gente pratica, né, essa capacidade, essa oportunidade da caridade, são nas nossas relações, né, é onde a gente vai praticar. E nada mais, assim, ponderante do que a gente falar de como praticar caridade hoje, se a gente está falando de relações sociais e nós estamos praticamente isolados de relações sociais, né, pelo menos as presenciais, né. Então, no nosso mundo habitual, que não vai ser mais o mesmo após, tudo isso que nós estamos vivendo com a pandemia, hoje, exatamente hoje, como que a gente pratica a caridade, uma vez que nós estamos distantes de praticamente de todas as nossas relações sociais, né. A reflexão de hoje é para a gente, pensar nisso, nós restringimos o nosso contato para um bem maior, para o próximo, para contribuir para a vida e continuidade da vida do próximo, mas é nela que eu pratico a caridade, né. Então as relações sociais hoje, eh, a gente está tendo a oportunidade de repensar, mas repensar não porque elas vão deixar de existir, mas repensá-las no sentido de quando tudo isso passar, né, como que a gente vai ver as relações sociais? Será que nós vamos voltar exatamente do ponto que paramos quando houve a determinação do distanciamento social e fazer de conta que ele não existiu e continuar dali adiante, ou a gente vai aproveitar este momento para entender as dinâmicas das relações sociais, mas perceber as dinâmicas no sentido de protagonista, né. Então nós estamos distantes de uma série de pessoas, de um contato presencial que é extremamente importante, com algumas, como agora nós estamos tendo a oportunidade de nos conectar digitalmente, mas quantas são as pessoas que a gente nem digitalmente estamos conversando, ou estamos vendo, ou estamos tendo notícia. Mas essas pessoas são as relações sociais que a gente costumava ter. E são nessas relações sociais que a gente podia praticar caridade. Então a gente vai ter a oportunidade de viver esse momento e refletir sobre as nossas relações sociais, como nós éramos nessas relações sociais, e aí poder trazer novos valores para essas relações. E talvez nesses novos valores a gente consiga achar um meio mais fácil de aplicar a caridade como nos traz o Cristo, né? E aí nós temos ela, que é incansavelmente a nossa maior referência, as relações familiares, diferente das relações sociais abertas que hoje estão, distanciadas, estão interrompidas, na relação familiar a gente teve a intensidade completamente oposta. Nós estamos imersos na família, nós estamos vivendo a relação familiar, talvez como não vivemos há muito e muito tempo, né, nós estamos tendo a oportunidade, a gente precisa colocar um prisma positivo sobre isso que está acontecendo, e essa proximidade com a família é esse prisma positivo. Então conviver dentro de um dentro de, um ambiente fechado, com poucas oportunidades de saída ou de ausência, está nos trazendo um momento de se aproximar, de principalmente ouvir, de principalmente perceber aqueles que nos rodeiam na sua melhor oportunidade de sensibilidade, com uma sensibilidade mais aguçada. E aí virá também a questão, que a gente viu da benevolência, né, das imperfeições, tudo isso vai surgir. E a gente vai poder, como protagonista, nos analisar, né? Lembrar da recomendação do Chico,
andar com uma garrafinha de água, encher a nossa boca com água, esperar um pouquinho para absorver todas essas emoções que estão permeando esse momento. Então é uma oportunidade única que nós estamos tendo de nos voltar para as relações familiares, né? As relações sociais, aqui entra mais uma vez como qual é o nosso comportamento nas mídias sociais, né? Tá aqui bem claro, são relações sociais no mundo digital. O quanto eu estou agora, neste momento onde o meio está sendo esse, qual está sendo o nosso comportamento? Né? Será que eu mudei o meu comportamento por estar inserido no meio? Vou dar um exemplo. Ah, até então eu via uma coisa ou outra, eu ouvia, mas eu não compartilhava, eu não me envolvia. Mas agora, como eu não tenho a outra maneira de fazer, ah, não, agora eu passei a compartilhar, agora eu passei a dar opiniões, agora eu passei a assumir posturas mais radicais. Me parece que eu tenho que ser menos passivo e mais agressivo nas mídias sociais? Será que a gente está sofrendo isso por estar mais inserido no meio, já que a forma de comunicação agora é as mídias sociais ou os meios digitais? Como que nós estamos nos comportando em relação a isso, né? As relações profissionais vão ser altamente discutidas, é um momento ímpar e tudo isso está sendo reconstruído, e principalmente nas relações sociais, desculpa, nas relações profissionais, é que possa vir os nossos maiores índices de ansiedade, né? Mais uma vez o medo do futuro, a preocupação com o amanhã, possa nos gerar quadros de ansiedade muito forte, né? E nós sabemos que o equilíbrio é extremamente importante, né? Nada disso está acontecendo por um acaso, por uma decisão impensada, e com certeza o futuro virá, né? Ele é inegável, ele não vai deixar de existir, mas a gente precisa estar preparado, com menos ansiedade para recebê-lo. Vamos dar ao futuro o direito de ele chegar, né? O sofrimento por antecipação só vai nos causar mais males, vai nos deixar menos preparado por aquilo que está por vir, né? Nós temos as relações de fé, aqui bem simples, né? E essa ilustração mostra, nós estamos tendo mais uma vez positivamente, um momento onde a situação une a todos, independente da fé que seja professada. Estamos todos juntos vivendo. Nada está sendo mais beneficiado do que essa união. Então aqui a gente percebe que o objetivo do mundo, o objetivo da humanidade é salvar vidas. Então nós vemos países, nós vemos culturas diferentes, nós vemos religiões diferentes, todo mundo seguindo o mesmo caminho com o objetivo de salvar vidas, né? Então aqui mais do que todas as outras, as relações de fé se favorecem e se unem, né? E por fim, né, ali no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ele nos diz, né, o amor é de essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuem no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, né? Então a gente não pode esquecer que nós temos esse amor dentro de nós. Nós temos essa capacidade de amar e de praticar a caridade, inclusive em momentos como esse que nós estamos vivendo na pandemia, né? Está a nós, está ao nosso lado essa possibilidade. Então nós precisamos olhar com otimismo, a gente precisa perceber as ofertas de oportunidade que estamos recebendo para que esse momento, dure ele o quanto durar, que seja dele o futuro que há por vir, mas que a gente possa aproveitar da melhor forma possível, buscando o entendimento,
buscando a ajuda espiritual que nós recebemos, porque os espíritos não nos deixam, os espíritos não deixam a humanidade, para que a gente consiga receber da melhor maneira possível essa ajuda e usufruir dela, para que saiamos deste momento e dessa situação, com certeza, seres humanos melhores daqueles que iniciaram essa jornada. Toda jornada ela é construtiva, toda jornada traz mudanças e a gente vai com certeza chegar ao fim deste momento e começar outro, mas já muito diferente do que nós tínhamos hoje. Então eu acho que era isso, né, que eu tinha para passar para o grupo, né? Eh, então vou encerrar a palestra de hoje agradecendo a vocês por terem ouvido, tá? E agradeço muito pela atenção. Obrigado.